Você acredita que conhece o mundo, que o que vê com os olhos, o que toca com as mãos, o que ouve com os ouvidos, é a realidade. Mas Immanuel Kant, no século XVIII, nos ensinou que toda essa certeza é uma ilusão. Segundo ele, aquilo que chamamos de mundo é apenas uma aparência, moldada pelas estruturas da nossa mente. Existe sim uma realidade verdadeira, mas ela está para sempre fora do nosso alcance. Só podemos conhecer aquilo que se apresenta aos nossos sentidos, o fenômeno, e jamais a coisa em si. Kant chamou de fenômeno tudo o que nos é acessível, o que vemos, o que sentimos, o que percebemos, e chamou de coisa em si aquilo que existe independentemente da nossa percepção, aquilo que seria o mundo real, em sua essência, se pudéssemos alcançá-lo. A separação entre o fenômeno e a coisa em si é o centro da filosofia kantiana. Ela muda radicalmente a forma como o ser humano se entende no universo. Antes de Kant, acreditava-se, em geral, que a mente humana era uma espécie de recipiente vazio que se enchia das informações trazidas pelo mundo. Kant inverte essa visão. Para ele, a mente não é passiva, mas ativa. Quando os dados dos sentidos chegam até nós, nossa mente imediatamente os organiza, os interpreta, os molda segundo certas categorias inatas: espaço, tempo, causalidade. Essas ideias não vêm do mundo, vêm de nós mesmos. São formas da sensibilidade e da razão humana, que estruturam tudo aquilo que somos capazes de perceber. O espaço não existe fora de nós. É a condição pela qual organizamos aquilo que vemos. O tempo não corre lá fora. É a maneira como organizamos a sucessão dos acontecimentos. Causa e efeito não são propriedades das coisas. São modos pelos quais nossa razão estabelece conexões entre eventos. Assim, todo o universo que conhecemos é, em grande medida, uma construção da nossa própria consciência. É por isso que Kant dizia: nós não conhecemos as coisas como são em si mesmas, mas apenas como elas aparecem para nós. A coisa em si permanece inacessível, envolta num véu que nunca seremos capazes de retirar. E mesmo assim, isso não significa que tudo seja subjetivo ou relativo. Pelo contrário, Kant acreditava que, porque todos os seres humanos compartilham a mesma estrutura racional, podemos ter conhecimento objetivo do mundo dos fenômenos. As leis da física, da matemática, da lógica são possíveis justamente porque o nosso modo de perceber e pensar é comum a todos. Mas Kant não se limitou ao conhecimento. Ele também revolucionou a ética. Para ele, ser moral não é seguir mandamentos externos, nem agir em busca de recompensas ou para evitar punições. Ser moral é agir por dever, obedecendo a princípios que a própria razão reconhece como universais. Esse princípio central é o famoso imperativo categórico: haja apenas segundo aquela máxima que você possa querer que se torne uma lei universal. Em outras palavras, pergunte-se sempre: se todos agissem como eu estou prestes a agir, o mundo seria melhor ou pior? Se a resposta for pior, então essa ação não é moralmente correta. A moralidade, para Kant, não é uma questão de consequências, mas de intenções. Não importa se o resultado foi bom ou ruim. Importa se você agiu respeitando a dignidade de todas as pessoas, reconhecendo nelas o mesmo valor que reconhece em si mesmo. Essa ética baseada na autonomia da razão humana foi uma resposta direta a esses sistemas que tentavam fundamentar a moral na religião ou no utilitarismo. Para Kant, o ser humano é livre quando se submete às leis que a própria razão impõe, e não às leis do desejo, do medo ou da conveniência. A filosofia kantiana é exigente. Ela nos pede que reconheçamos nossos limites e que, ao mesmo tempo, vivamos à altura da razão que habita em nós.
Saber que nunca conheceremos o mundo como ele pode parecer desanimador, mas Kant via nisso uma libertação. Se nossa experiência é moldada pelas formas da nossa mente, então somos, em parte, criadores do mundo que vivemos. E se nossa moralidade é construída pela razão, então somos plenamente responsáveis por nossos atos. Kant viveu toda a sua vida na mesma cidade, Königsberg. Seu cotidiano era tão regular que os vizinhos diziam poder acertar o relógio pela sua caminhada diária. Foi um homem que dedicou sua existência a meditar sobre os fundamentos do conhecimento, da moral e da liberdade. Não buscava fama, não buscava fortuna. Buscava compreender, com rigor e humildade, o que significa ser humano. Em um tempo de mudanças políticas, revoluções e transformações culturais profundas, Kant permaneceu como uma rocha serena. Sua filosofia é um chamado à responsabilidade, à reflexão, à coragem de pensar por si mesmo. É um lembrete de que o verdadeiro esclarecimento não está em aceitar verdades prontas, mas em ter a força de enfrentar a escuridão da dúvida com a luz frágil, mas poderosa, da razão. E é por isso que estudar Kant não é apenas entender um sistema filosófico. É também, e acima de tudo, aprender a olhar para o mundo com maturidade, aceitando nossos limites, exigindo de nós mesmos a honestidade no agir e reconhecendo que, mesmo mergulhados em aparências, ainda podemos ser livres e justos.